Hoje a gente vai falar sobre distribuição normal padrão, que é a distribuição. Isso já viemos falando, por exemplo, o que é a média, o desvio padrão, o erro padrão, o intervalo de confiança que nós vamos falar hoje, que é importante saber que é esse intervalo de 95%, por que a gente usa. Nós chegamos a comentar que se a gente quiser um desvio padrão apenas aqui, negativo, um desvio padrão para baixo, um desvio padrão para cima, nós vamos ter 68% dos nossos resultados. Se eu quero 2 desvios padrões para baixo e 2 desvios padrões para cima, a gente vai ter 95% do nosso intervalo. Aí, a gente chama de intervalo de confiança. Nós aprendemos a calcular o Z-score, que é o valor menos a média dividido pelo desvio padrão. E o Z pode ser tanto positivo quanto negativo, tá? Então, vamos dar continuidade aqui. Então, se a gente fosse fazer um exemplo aqui, vamos supor que a gente fizesse esse exemplo. Você vai fazer um teste de QI com a média 10 e desvio padrão de 15. Então, o seu QI, seu resultado de QI deu 1,35. Qual o valor do Z que a gente vai usar? Então, se a gente fizesse a conta, lembrando a relação valor menos média dividido pelo desvio padrão, o X seria o 135, o 100 seria a média, o desvio padrão 15. Esse valor de Z é 2,33, ou seja, ele estaria onde está indicado aqui. Esse valor de 2,33 significa dizer que a gente está 2,33 acima da média, ou 2,33, na verdade, do desvio padrão. Ou seja, a gente está bem afastado da média. A gente está acima da média. Certo? Então, a importância de você ver a distribuição normal é 2 coisas importantes. Primeiro, você consegue, nessa curva, ver a probabilidade de um evento acontecer. Então, nós não estamos falando apenas, é a probabilidade. Probabilidade estatística é importante porque a gente vai prever, dentro de uma amostra, o comportamento da população. A gente pode considerar o que a gente pegou numa amostra de 200, 100, 50, 200 mil pessoas, o que equivale ao reflexo de uma população. Como expliquei na aula passada, vocês poderão ser a amostra e população de acordo com as perspectivas. Você pode ser vocês que estão aí hoje, agora, vocês estão entre 4, nós estamos em 4 ou 5 pessoas, nós somos a amostra da população de alunos que cursam a disciplina de métodos quantitativos. Porém, vocês poderão ser a amostra, todos os alunos, inclusive eu, como uma amostra do grupo de alunos e docentes do curso de disciplina. E da Anhanguera, vocês poderão ser a amostra do total de alunos que a Anhanguera possui. Então, dependerá que alguns comportamentos e medidas aplicadas a vocês deverão, de uma forma bem fiel, reproduzir o tamanho da população de alunos da Anhanguera, conforme o caso. Então, nós achamos aqui dentro da curva esse 2,33, que é o caso do desvio padrão, do valor de Z. Mas esse valor de Z nos dá o quê? Uma pergunta que posso fazer para a gente começar a gerar provocações. E se esse valor aqui for menor que a média? Será que eu posso jogar aqui esse valor? Por exemplo, eu tenho minha média do exame de QI é 100, eu tenho 135. Se eu tiver uma pessoa com QI de 85, eu posso fazer o cálculo de Z também, sim ou não? Vou repetir. Se eu tiver um QI, em vez de 135 aqui, se eu tiver um QI de 85, ou seja, um QI menor que 100, será que eu posso fazer essa conta? Alguém se arrisca?
Bom, a resposta é sim, porque o valor médio ele vai estar circundando demais valores, ou seja, eu posso ter valores menores e valores maiores, como a curva aí que vocês estão a enxergar na projeção. E aí, a gente vai trabalhar com algumas ferramentas. E o que é o valor Z? A gente falou tanto de Z, calculamos Z semana passada, chamamos de Z-score. Então, é o seguinte, o valor Z é a distribuição de probabilidade, é a associação de um valor ao da distribuição, ou seja, cada Z eu vou ter um dado de um valor dentro da distribuição. O que é o valor da distribuição? Os valores acima da média, iguais à média, ou menores que a média. Um mesmo valor de distribuição de probabilidade pode ter dois valores na distribuição. Eu vou dar um exemplo. Eu espero que seja enxergado aí para vocês. Eu tenho menos 1 aqui. Esse valor aqui, ele corresponde ao 1 aqui, ó. Pode ver que os dois têm o mesmo valor aqui, ó. Opa, passou um pouquinho. Eu posso ter esses dois valores. Nossa Senhora! Eu posso ter esse valor associando a dois valores da distribuição. Pode ver que esse valor aqui é para menos 1 e esse valor para 1. Ou seja, o mesmo valor de probabilidade para os dois. Então, quando eu tenho uma curva chamada normal, ou curva de Gauss, ou uma forma de curva de sino, que isso aqui parece um sino se eu fechar embaixo, eu posso ter essa distribuição. Igual, por exemplo, menos 2 aqui, se eu traçar aqui, ó, eu posso ter menos 2 e 2. E percebam, essa distribuição é um espelho. O que é o espelho? Esse lado é refletido nesse e esse lado é refletido nesse. Ou seja, um lado simétrico ou refletido ao outro. Tá bom? E a área debaixo da curva é a probabilidade da minha distribuição de população, da minha distribuição amostral. E aí a gente vai aprender como achar essas continhas. Então, pessoal, eu vou pedir para vocês acessarem a tabela para a gente poder começar a explicar, tá bom? Os valores estão debaixo da tabela. Então, se a gente for olhar a tabela, a gente vai ter aqui menos 1 e 1. Então, se vocês olharem na tabela, se eu não me engano, na segunda página, o valor do score Z. Esse score Z é o valor de Z. Quando Z for igual a 1, então vocês vão ver aqui na tabela, aí na coluna, que quando Z for igual a 1, quando o valor está positivo, é da direita para a esquerda, os valores abaixo. Nesse caso, tá bom? Eu estou comentando isso porque a gente vai fazer a faixa de estatística. Então, da direita para a esquerda, a proporção abaixo é igual a 0,8413. E se for negativo, nesse caso, para esse exemplo, você vai olhar da esquerda para a direita. Então, pode ver, proporção acima. Então, é tudo que sai da esquerda para a direita. Proporção abaixo, da direita para a esquerda. Então, vocês viram esses dois valores aqui, certo? Pois bem, eu vou passar. Eu tentei fazer um desenho com algumas pinturas. Eu acho que a minha filha de 6 anos faz melhores pinturas do que eu para poder explicar para vocês. Então, eu fiz um pouquinho maior para todo mundo enxergar, tá bom? Então, aqui, esse quadradinho que eu vou riscar aqui para vocês é o da tabela. Z score de 1, então é 1 que está aqui, mas eu tenho menos 1. Aí eu vou fazer aqui a animação e se não entenderem, poderão perguntar, por favor. Então, o primeiro caso aqui, proporção do valor de Z, quando Z for 1. Ele está dizendo para a gente que quando for Z igual a 1, é uma proporção, é menos 1. Esse valor aqui, ó. O que é a proporção acima? Tudo que sai da direita, da esquerda para a direita. É o negativo. Então, toda a faixa vermelha. Então, menos 15,87 para cima. Agora,
ele aumenta da esquerda, a referência de subir esse número é sempre da esquerda para a direita. Então, quando for menos 1 na sua tabela, você vai usar a última coluna aqui de referência, tá bom? 15,87. Agora, se eu usar o valor positivo de 1, que é o 0,8313, aonde vai pegar? Proporção abaixo. Então, eu vou pegar todos os valores abaixo. Então, eu vou usar esses valores aqui. Pessoal, a gente não quer valor acima de 1 e nem menor de 1. A gente quer entre menos 1 e... Desculpe. A gente não quer acima de 1 e nem menor que menos 1. A gente quer entre menos 1 e 1. Então, se a gente for olhar, é esse intervalo que a gente quer aqui. Tá? E se vocês olharem, esses dois valores que apareceram na tabela aqui, que são o valor do teste Z, é só subtrair eles. Se eu subtrair 84,13 menos 0,1587, eu vou ter 0,6826, ou 68,26%, que é o valor que a gente viu em alguns casos, 68,34, 68,3. Esse é o valor da região aqui. Então, o teste Z é a probabilidade. Então, qual que é a probabilidade de ter valores que estejam um número com um desvio padrão negativo e um desvio padrão positivo, que significa o menos 1 e 1? 68,26%. Pessoal, tudo tranquilo? O desenho foi fácil para entender? Podem se manifestar. É importante que até na gravação essas coisas fiquem, porque quando tirem dúvidas, vocês mesmos, quando forem estudar, puxa, verdade, eu esqueci, me perguntei, voltei, tá bom? O importante é isso. Ô, professor, eu não estou entendendo, não. Sinceramente, eu não estou entendendo. Por que ali onde está 1, não é o Z ali, a score Z? Isso. Onde está o 1 positivo. Isso. Por que está 0... Ah, deixa eu explicar. Esses dois valores... Pode falar, dona Shirley. Não, então, por que aí no 1 está 0,8313? Como chegou nesse número? Bom, esse número, boa pergunta. Esse número é feito em cima de um modelo, de uma função estatística. É feita uma função de comportamento. Aí quando a gente joga x igual a 1, y vale 0,83. Então, esse modelo é calculado, dona Shirley. Isso aí é uma tabela. Quando é valor tabelado, ele é gerado de um valor, entendeu? Certo. Tá? Então, assim, vamos voltar aqui. Quando aqui for 1, daqui para cima é tudo 0,8313. Quando for para baixo é 0,1587. Não, 0,1587 para cima, 0,83 para baixo. Por isso que é proporção abaixo e proporção acima. Se eu somar esses dois valores, isso aqui não tem que dar 1? Tem. Que é 100% da curva. Tá. Então, quando for Z igual a 1, todos os valores abaixo de 1 representam 83,3% da curva. Todos os valores acima de 1, 15,87%. Aí, por isso que eu fiz essa pinturinha aqui. Quando eu quero acima de menos 1, é o 15,87. Abaixo de 1, 0,8313. Só que eu não quero nem acima nem abaixo. Eu quero um entre. Então, eu vou fazer a diferença de 0,8313 a 15,87. 0,6826 ou 68,26%. Certo, já entendi. Eu peço desculpas, porque eu que fiz essa pintura. Próxima vez eu vou chamar a Alice, daí ela faz ao vivo para vocês, ela fica muito melhor. Espaço em branco, pelo amor de Deus. Tem que dar aula mesmo de engenharia, porque para artes, estou perdido. Pessoal, até aqui, beleza? Obrigada, professor. Imagina. Entendi. Agora, vocês vão fazer o seguinte.
eu queria que vocês... Aí tá os valores da tabela, mas eu queria que vocês treinassem para achar o seguinte. E quando o Z for igual a 2? Quantos por cento eu vou ter aqui? Quanto que vai ser a probabilidade dos meus dados aqui? Então, faço esse treino, aí a gente corrige junto com vocês, tá bom? Quem tiver dúvida em olhar a tabela, me pergunte. Essa tabela, ela vai de 0 até 3. Então, é uma tabela muito grande, é só olhar os dados, tá bom? Eu vou estar com o áudio aberto parando a gravação. 2 até 2 com 95% dos valores. Se vocês olharem na tabela, o score Z de 2 é de 97, proporção para baixo, 9772, que seria esse valor aqui, né? E proporção acima, quando for menos 2, que está aqui. Ah, professor, mas o valor é positivo? Eu posso usar um 2 positivo? Pode. Quer dizer que aqui, ó, quando o score aqui foi 2, 97% dos valores menores que 2 estarão aqui. E só 2,28% estarão aqui. Posso pensar invertido? Posso. Quando for menos 2, 2% estão abaixo e 97% são acima. É só lembrar que a curva normal é uma curva de sino. É uma proporcional à outra. Uma espelho da outra, tá? Então, fazendo da forma didática como tinha feito, 0,228, proporção acima. Acima de menos 2 é 97% dos valores. Desculpa, menos 2. E abaixo de 2, 0,972. Então, se eu pintar a curva, abaixo essa vermelha, essa região azul aqui, ó. Se eu olhar as diferenças daqui de 0,228 até 0,9772, eu vou ter 95%, ou 0,95. 95% dos meus dados vão estar aqui dentro. Isso é importante, porque ele dá uma certa confiança para vocês, tá bom? Então, temos aí... Estão chegando aos poucos. Certo, pessoal? Vanessa, boa noite. Tem que calcular o valor equivalente. Então, a gente tem a média aqui, que vale 100. Aqui vale 100. O desvio padrão vale 15. E o valor 135. Então, esse valor é o seu valor do QI. Então, nesse dia, estava tudo bem, você feliz, foi lá e fez um teste perfeito 135. Agora, vamos calcular esse Z. Então, no teste Z do exercício 1, eu vou substituir os valores. 135 menos 100 dividido por 15 é 2,33. Aí, esse 2,33, eu vou na tabela de teste Z e vou olhar proporção abaixo, proporção acima. Pessoal, a pergunta diz, qual é o percentual de colegas que tiveram valores inferiores ao seu? Ou seja, menores que o seu. Então, se a gente for olhar a curva, eu vou desenhar a curva aqui bem sem vergonha, à mão, o 2,33 estaria aqui, ó. Agora eu pergunto para vocês, vocês vão olhar os valores de proporção abaixo ou proporção acima? Podem falar. Arrisquem, por favor. Não tenha medo de errar. Como é que é, professor? Repete para mim a pergunta. Dona Shirley, vamos lá. A senhora fez um teste de QI, acertou 135 pontos. A média foi 100 pontos. Aí nós pegamos o valor menos a média e dividimos por desvio padrão. Deu 2,33. Eu fui lá na tabela do teste Z e olhei que 2,33 me dá dois valores. Proporção acima, proporção abaixo. A proporção acima deu 0,0099 e a proporção abaixo 9901. Ele quer saber qual é o percentual de colegas seus que tiveram notas inferiores à sua no teste de QI. Qual dos dois valores a senhora usaria? O acima ou o abaixo?
0,2, eu acho que o abaixo. Exato. Eu vou dizer que essa área aqui, ó, da curva, a curva está aqui, ó, feia, mas está aqui. Então, esse valor representa 99,01% dos resultados. Ou seja, você está num grupo próximo de 10% que acertou o teste, menos de 1% que acertou o teste. Foi acima da média. Então, o resultado final vai ser 0,9901 ou 99,01%. Tá? Agora é com vocês. Deem uma olhada, que a média está aqui. Olha onde você está, 135. Olha a curva, 99,01% dos resultados estão abaixo do seu valor. Ou seja, você está fora da média. Você está acima da média. Lembra essa expressão? Lembra quando eu falo, pô, o cara é acima da média? É quando eu me desloco mais desvios padrão positivo à direita. Por isso que vem essa expressão. Oh, a pessoa é acima da média. Pessoal, agora é com vocês. Vocês vão fazer o seguinte. Então, a nossa probabilidade vai alterar. E nesse caso, o valor que deu menos 0,33. Eu não tenho 0,33 negativo na tabela. Eu vou procurar os valores positivos. Como eu brinquei com a Maíra, que é como se fosse um espelho, então eu vou olhar o score Z positivo, a proporção abaixo é 0,6293 e acima 0,37. No negativo, até acho que eu me confundi, que me perguntaram aqui, é invertido. Se eu quero saber valores superiores, quando aqui for negativo, esse que é a proporção acima vira proporção abaixo, e esse que é a proporção abaixo vira proporção acima. Peço desculpas, tá bom? Eu me confundi, eu olhei só o resultado positivo. Então, é como se fosse o espelhinho, 0,33 acima. Quando eu marco os menos 0,33, esses valores invertem, tá bom? Então, seria isso. Resposta, 62,93% quando ele é negativo. Aí tem um gráfico aqui que mostra que quando eu tenho 95%, 37,07% estão com score 95 e 62,93% estão acima do meu valor. Eu peço, mais uma vez, desculpa por ter falado errado, mas pense no espelho aqui. Eu tenho 95 aqui. A nossa média é 100. Então, de 95 para 100 é 5. Então, se eu fizer 65 aqui, ia ser invertido, tá bom? Eu peço desculpas. Quando é aqui, ó, negativo aqui, se eu quero valores abaixo, se eu pedisse valores abaixo de 37,07, seriam esses valores aqui. Se eu pedir, como eu pedi no problema valores acima, esse 62,93, tá bom? Então, é o que você tem que, de dica, podem até gravar. A dica importante é, você tem a média, você vai olhar a esquerda, se a média, o valor que você vai analisar está à esquerda ou à direita da média, tá bom? Bom, agora comparando com o todo. Vocês entraram em 2000, se eu não me engano, alguns de vocês entraram em 2008, no mais tardar 2010, 2009, né? 2019, né? 2018, 2019. Até 2017, o que acontecia? A Anhanguera publicava a nota, vinha a sua nota e vinha a sua média e o desvio padrão. Aí você comparava você em relação à turma. Se você está bem, a média da turma. Tudo bem. Isso é o tipo de exercício que fica legal a gente discutir uma coisa. Quando você ouve, a média da faculdade é 6. Não. É o mínimo necessário para a aprovação é 6. Porque a média é o resultado de todo mundo fazendo prova e tirando a nota. É o dia da sua prova que você obtém a média. O que a turma fala é, a média, não é a média, é
o mínimo necessário para a aprovação é 6, ou seja, como se fosse a nota de corte. Porque se fosse média, a gente tinha que pensar, bom, ela tem média, ela deve ter um desvio padrão, né? E nesse caso, para você fazer uma comparação, você deverá converter suas notas em valores Z. Supondo que a média do curso de gestão de carreira e seu respectivo desvio padrão foram 55 a média e 9% de desvio padrão, e para conciliador de conflitos a média foi 40 e o desvio padrão foi 4, vamos comparar esses valores. Então, o que nós fazemos? Eu vou calcular aqui. É uma comparação para você tirar. Estatisticamente, até ajuda no segmento da sua carreira. Gestão de carreira. Eu tenho a nota 60, minha nota é 64, a média da turma é 55. Se eu dividir pelo desvio padrão, eu vou ter o quê? 1 Z igual a 1. Se eu olhar conciliador de conflitos, eu vou ter, minha nota é 45, a média da nota é 40. O desvio padrão é 4. 5 sobre 4, 1,25. Se eu olhar para a tabela de proporção acima, porque é isso que me interessa para ver se eu me destaco, percebam que eu vou ter 84% das pessoas que fizeram a prova estão abaixo da minha nota, da minha nota em relação. Você está muito afastado da média. Ou seja, você está num grupo de 15% de pessoas, quase 16% de pessoas que estariam tendendo à gestão de carreira. Agora, olhem para conciliador de conflitos. 1,25. O valor do Z é 1,25. Olhem que a quantidade de alunos que estão abaixo da média, estão abaixo de você, quase 90%, próximo de 90%. Você estaria mais que 10% acima da média. Ou seja, se você olhar a proporção acima, você estaria dentro de um grupinho muito seleto. Dessa forma, não olhando a média do boletim, mas seu desempenho em relação ao grupo de proporção acima, você estaria muito mais apto a fazer conciliação de conflitos. Ser um conciliador de conflito, porque você está mais fora da média. Deu para entender mais ou menos o que para que também serve o teste Z? É comparar um dado em relação à população e ver se ele está dentro da população, dentro da média, acima da média ou abaixo da média. Certo? O que a gente tem que fazer é treinar bem o uso da tabela. Aí, diante disso, vocês vão ter esses 2 exercícios. Vamos fazer o seguinte. Vamos inverter a ordem. Comecem pelo segundo aqui, que todo mundo sabe, é um dado sigiloso seu e de mais ninguém, que é o seguinte. Supondo que a B1 teve média de 818 pontos e o desvio padrão de 130, qual é o percentual dos seus colegas que estão abaixo da nota que você obteve? Não precisa divulgar, tá bom? E o segundo, vamos supor que os seus aproveitamentos em matemática e inglês foram 65% e 71%, respectivamente. Qual é a melhor matéria em comparação com os outros do seu grupo? Se as médias do grupo e desvios padrões são 65 para matemática e 65 e 7 para inglês. Ou seja, você seria apto a ter a desenvolver matemática ou estaria apto a falar inglês, certo? Pessoal, são 8 horas e 15 minutos, a gente vai, eu vou estar aqui, vocês podem me chamar, às 8h30 a gente corrige esses 2 exercícios, tá bom? Pessoal, se a professora não deu tempo, deu 8h30 não deu tempo, quiser um tempinho a mais, fiquem à vontade. O mais importante para mim hoje é que vocês façam os exercícios, interpretem como usar a tabela, tá certo? Então, eu vou parar a gravação, mas meu áudio vai estar aqui. Só vai fechado para o meu ambiente aqui não lhes atrapalhar. Mas vocês podem chamar ou pelo áudio ou por mensagem, tá bom? Inglês sejam de uma escala de 0 a 100 pontos. 65%, ou seja, 65 pontos em 100 e 71% em pontos em inglês, respectivamente. Qual é a sua melhor matéria em comparação com os outros no seu grupo, se as médias dos grupos e desvios padrões são 65 para matemática e 65 e 7 para inglês?
O que a gente vai fazer nisso? Desculpe. A gente vai calcular o Z. Então, eu calculei o Z de matemática. 65 é a minha nota, menos a média, dividido por 5. 5 dividido por 5, 1. Para inglês, 71, que é a minha nota, menos a média, que é 65, dividir por 7. Deu 0,857. Eu arredondei para 0,86, porque como esse número 7 é maior que 5 em ímpar, então eu arredondei ele para 0,86. Então, olhando as duas tabelas, notem que as proporções acima são as seguintes. Para a matemática, da minha nota para cima, se eu olhar 100 alunos, eu só vou ter 15, quase 16 alunos acima dessa nota, ou seja, 15,87%. Se eu olhar a proporção aqui em inglês, eu vou ter 20% acima. Ou seja, não é meu desempenho aqui, é eu comparar-me com os demais. Portanto, se eu continuar estudando matemática, vai ser a matéria que eu vou ter um melhor desempenho em relação ao inglês. O que faz a diferença aqui, pessoal, não é o meu valor, mas sim o desvio padrão. Quanto menor for o desvio padrão, menor vai ser o desvio. Ou seja, a dispersão. O que é dispersão? É deixar espalhado os dados. Então, quanto mais o menor desvio padrão, mais confiável é. E quando fazemos isso? Quando olhamos uma amostra muito numerosa de pessoas. Desculpe, uma amostra bastante numerosa. Se eu fizer um teste com 20 pessoas, ele vai me dar um resultado. Mas se eu fizer com 30, se eu fizer com 50, se eu fizer com 100, aumentar a população, a minha amostra, os resultados vão ser mais robustos, ou seja, mais coesos, mais fáceis de interpretar, tá? Então, isso é um cuidado que tem que ter, não é olhar o seu valor, mas você tem que olhar você em relação aos outros, em termos de média. Então, assim, eu tirei na prova tirei na prova lá que varia 4.000, eu tirei 2.000. Aí a média da sala é 1.000. Puxa, e olhando o desvio padrão é de 220, 250. Se olhar, é um número até grande. 2.000 menos 1.000 pontos de média, dividido por 250, você está super acima da média. Você está fora da média. Então, o importante é não olhar simplesmente um valor, mas sim a sua disposição dele. Nesse caso, como eu tenho 15,87% de pessoas acima desse valor, quer dizer que eu estou num grupo bastante privilegiado em relação ao grupo de inglês. Porém, note que os desvios padrões, um é 5 e outro é 7, eu tenho menos dispersão, eu tenho menor variância nesses dois valores, no valor de matemática. Os valores não estão tão distribuídos aqui, estão mais concentrados no meio. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Oi, Maíra. Pode perguntar. Sim, senhorita. A gente gostaria, por exemplo, eu peguei 50 pessoas para fazer um teste, para poder perguntar para elas a sua idade. Essa amostra de 50 pessoas representa o número de pessoas do bairro de Jacareí, que é a população do bairro, dos moradores da zona sul de Jacareí, por exemplo. Eu quero que essa média amostral seja igual à média da população, ou seja, que essa amostra represente a população, como nós explicamos lá no início, quando falávamos de estatística. Só que o intervalo de confiança, ou seja, o quão confiante tem que ser essa pesquisa em relação à média estimativa da média populacional, ou seja, a amostra tem que refletir a população. E o intervalo de confiança são raios de valores em que estará com confiança a média da população, ou seja, eu tenho que pegar uma amostra, fazer a distribuição, fazer a média, fazer o desvio padrão e falar, olha, ela representa a população. Aí, vocês devem ver essas pesquisas de popularidade do presidente, pesquisas de confiança em relação à Covid, pesquisas de confiança, pesquisa eleitoral. Normalmente eles falam assim,
com índice de confiança de 95% e 3% de erro percentual. Isso quer dizer o seguinte, erro percentual é erro padrão, ela deve estar dentro de uma classe aceitável de erro. E o intervalo de confiança, 95%. Esse valor tem que representar a população. Aí tem um exemplo que eu achei, é uma medida de depressão de 1961, que foi descoberto por Beck. É chamado Inventário de Depressão de Beck, ou em inglês BDI. É uma classe que você faz essa medida de depressão, ela vai de 0 a 63, a pontuação dela. Aí vamos supor que eu fiz o teste. Beleza, o teste ficou redondinho. A média deu 70, 10 e 72. Se vocês lembrarem lá em teorema de tendência central, distribuição que a gente fez por folha, por caule, histograma, e eu vou botar esse desenho aqui, nossa, a escala vai de 0 a 63. Vocês concordam comigo que a média pode estar ao longo dessa linha? Começa em 0, vai até 63. Ah, eu achei 10,72. Aí vai parecer, puxa, mas ela está deslocada para a esquerda. Parece aquela distribuição assimétrica com cauda direita, positiva, negativa, que não sei o quê, que a média, aparece a média e depois começa a cair. Isso é um detalhe. Só que eu tenho que lembrar vocês o seguinte, eu tenho 100% de certeza que a média vai estar aqui dentro. Eu sei que ela vai estar em algum lugar, mas 100% de certeza que ela vai estar entre 63, 0 e 63 pontos. Mas isso aí não ajuda muito, porque, veja, será que teve, para você ter uma média de pontuação de 10,72 pontos, com certeza a maioria não respondeu 63, não teve o diagnóstico com 63. Foi um diagnóstico baixo. Até porque vocês podem observar aqui que o 10,72 está mais para o 0 do que para o 63, é claro, né? Isso é importante olhar, porque a gente olha, puxa, mas está esquisito. Não é que está esquisito. É que, às vezes, os resultados que nós vamos obter, eles estão num intervalo mais apertadinho. E aí, é importante ter estatística, porque eu posso fazer uma conta e fazer o seguinte, que 95% de certeza que a média está entre 2,72 e 18,72. Ou seja, eu esqueço nesse ponto esse trecho todo aqui, ó. Eu me preocupo com essa região aqui, onde vai estar a média. E esse intervalo depende do tamanho da minha amostra. Por isso que é importante, não adianta nós aplicarmos testes e fazermos pesquisas com 6, 7 pessoas. O erro é muito maior. O certo é trabalhar com uma população um pouco a mais, 20, 30, 50, como nós, quando explicamos histograma, vimos isso, pois isso reduz o erro e você vai ter uma tendência central ali de resposta, tá? E aí, o que é importante? Que o erro padrão seja o desvio padrão da amostra. Então, quanto a média amostral está longe da média da população. Se a média amostral bate na média da população, beleza. Mas, se tiver um desvio, é complicado. Veja, vamos supor que eu faça uma medida aqui de notas de prova. Eu peguei 6 alunos e tirei a média. A média é 7 e o desvio padrão é 2,6. O que significa o desvio padrão? Que a menor nota é 4,14. Pois aqui é 7 menos 2,86. E a maior nota é 9,86, porque é 7 mais 2,86. Agora vamos supor que eu peguei 100 alunos. Curso de Direito da Faculdade da Anhanguera tranquilamente chega a 100 alunos. Eu fiz uma prova lá. A média da turma foi 7, só que o desvio dela é 0,7. Então a maior nota é 7 mais 0,7, 7,7, e 7 menos 0,7, 6,3. Pergunto para vocês, onde estaria eu pegasse e falasse assim, qual que estaria mais confiável, o resultado em relação à distribuição? Aqui é 6 amostras ou 100 amostras? Percebam
que quanto maior a amostra, eu reduzo o erro, eu reduzo os desvios. Então, é importante, assim, toda vez que for sair, sempre dar uma olhada em quantidade de pessoas que vocês vão aplicar uma pesquisa, um teste psicológico, uma pesquisa de tendência de mercado, falando que a gente tem o pessoal da administração que está aqui junto conosco, pois, se a gente trabalhar com menos pessoas, olha a variação do erro, e esse erro é ruim, não dá para interpretar. Puxa, mas 6 alunos, a gente fez aí o desvio padrão, tá, mas a maioria está onde? De baixo a gente vê que já tem um pouco mais de coesão. A média menor, o desvio é menor, quer dizer que eu vou ter uma população mais próxima da média, tá? Então, esse cuidado que vocês devem ter a fazer a aplicação da distribuição normal. E agora, como fazer o intervalo de confiança e erro padrão? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou explicar para vocês, aí vai haver exercícios que vocês vão poder praticar. Quando a gente fala em intervalo de confiança de 95%, aqui a gente quer dizer o seguinte. 100% é a curva, todinha. Se eu quero 95%, aí é 100%. Se eu quero 95%, eu vou tirar as pontinhas da curva. Essas duas pontinhas em vermelho, certo? Aí eu vou ter 95. O que eu faço? 100 menos 95 é 5%. Como é dois lados iguais, esse, eu divido por 2, 2,5. Então, eu olho no 0,025, que é o percentual do meu erro. O que significa dizer 95% de confiança? Dentro desse intervalo, eu tenho os 95% de certeza que os resultados representam, da amostra coletada, representam a população. E os 2,5% de cada lado são os erros. E aí vem a tabelinha. A tabelinha para a gente vai usar o teste Z, só que a gente não vai mais procurar. Primeiro a gente achava o Z para achar a proporção acima e a proporção abaixo. Agora, com o 0,025 que a gente achou, se for proporção acima, é 0,025. Se for para o lado esquerdo para a direita, o 0,025 seria quem? O 97,5%. Tá? Porque isso aqui, 1 menos, isso é 0,025. Então, se eu olhar isso para cima no positivo e isso para baixo no negativo, que seriam os valores percentuais, o Z-score é 1,96. Então, eu vou aplicar 95%, os 2,5 aqui, 0,975 para cima, 0,025 para baixo, o Z aí é de 1,96 e o Z de menos 1,96. Então, se eu tenho uma média, por exemplo, uma média de 40, de 100, desvio padrão de 5, e eu quero saber o valor para estar dentro de 95%, a faixa de valores com 95% dos meus dados de confiança, eu ponho aqui no lugar do Z 1,96. Agora é diferente. Eu não faço o cálculo do Z, eu não acho o valor de Z. Eu tenho o valor de Z, agora eu vou achar o valor das faixas, ou seja, quanto que vale esse intervalo até esse intervalo aqui, tá bom? Alguma dúvida aqui, pessoal? Então, ele está perguntando aí, você fez uma aula de arte em cerâmica e depois foi fazer um desempenho em levantamento de peso. Aí você teve sua nota em levantamento de peso de 52, só que a média da sua turma é 55. E o desvio padrão é de 12. Em cerâmica, a nota foi 50, a média 58 e o desvio padrão 32. Então ali, se não estiver aparecendo, é 32, tá bom? Ele quer saber qual carreira que você deve seguir para poder para você se desenvolver. Então, o que você vai fazer? A gente deixou aqui os scores, né? Então, vamos fazer. Se fosse peso, 52 menos 55 é menos 0,3. Menos 3. Peço desculpas aqui que teve um erro aqui. Era 55 menos 0,3.
Eu vou só voltar no slide lá e já arrumar para vocês. Sumiu, professor. Então, desculpa, é que deu um erro na conta aqui, eu já vou voltar, dona Shirley. Ah, Peço tá, tudo bem. Eu fiz besteirinha. Eu não ouvi, obrigada. Fiz besteirinha. Agora sim, peço desculpas. Então, caramba, faltou uma outra coisinha aqui. Só puxar isso aqui e para cá. Agora sim. Então, qual carreira que eu vou escolher, né? Ou vou levantar peso ou vou fazer cerâmica. Então, eu deixo o score aí, deu menos 0,25. Se eu fizer o peso, 52 menos 55, 52 é meu valor. 55 a média dividido por 12, eu tenho menos 0,25. Só que se eu fizer a mesma coisa para a cerâmica, 50 menos 58, que a nota que eu vi das minhas aulas de cerâmica foi 50 e a média foi 58, e dividir por desvio padrão de 32, que é muito alto, ao meu ver, eu vou ter menos 0,25. Se eu olhar o score, tanto faz olhar a população acima e a população abaixo. Eles possuem o mesmo valor. Então, qualquer uma das duas me serve, pois são igualmente comparados com suas respectivas populações. Então, a alternativa C é a resposta. Porque tanto cerâmica quanto peso são iguais. Então, eu posso botar a proporção acima ou proporção abaixo, ambas são o mesmo valor, uma coincide sobre a outra no Z. Então, eu posso fazer os dois cursos, tá certo? Não apaga isso ainda não, professor. Não? O pessoal que fez, entendeu mais ou menos como que foi? É só comparar os testes Z. Podemos seguir? Sim, por mim Então, sim. esse é o da carreira. O segundo é, se você obtiver um score de 13 em um questionário sobre ansiedade e souber que a média populacional e o desvio padrão são 20, respectivamente, qual é o seu valor? Então, é só aplicar o teste Z, 13 menos 20, é menos 7, dividido por 5, menos 1,4. Esse foi mais para vocês treinarem o uso da fórmula do teste Z. Então, a resposta é menos 1,4. Tudo bem? Agora o próximo. No Rio Grande do Sul foi feita uma pesquisa com mulheres adultas, onde a distribuição normal, com média de 1,65 na altura e desvio padrão de 6 centímetros. Qual é a probabilidade de ter uma mulher com entre 1,59 e 1,71? Esse aqui é parecido com aquele desenho de pintura da área da distribuição normal que fizemos. A gente quer valores acima de 1,59 e abaixo de 1,71. Então, eu separei em letra A e B, todos eles, cada slide é um tópico. Então, primeiro fizemos de 1,59
com a média de 1,65, achamos Z igual a menos 1. Fizemos acima de 1,65, de 1,71 até 1,65, achamos 1. Se nós olharmos o score Z, população acima, que seria um caso do menos 1, 0,1587. Abaixo, 0,8413 para 1, porque eu quero nessa região aqui, ó, entre os dois. Então, a probabilidade de achar alguma mulher entre 1,59 e 1,71 é de 0,628, ou 68,26%. Então, quando falar em probabilidade, a resposta é 68,26%. Tá certo? Porque eu quero entre essas duas. Agora, se eu perguntar que a letra B, entre 1,53 e 1,77, eu vou repetir o score de novo. 1,53 está abaixo da média, deu menos 2. 1,77 acima da média, 2. Olhando aqui, proporção acima é 0,02, proporção abaixo 0,972. Por quê? Eu quero entre menos 2 e 2. Então, a resposta vai ser o quê? 0,9772 menos 0,0228, igual a 0,955. Resposta 95,5%. Essa é a resposta da probabilidade. A letra C, ele quer saber de vocês o seguinte: qual a probabilidade de ter uma mulher acima de 1,77? A gente lembrando que nós fizemos a conta na letra B e achamos um Z de 2. Então, eu vou usar a proporção acima, porque ele quer que tenha mais de 1,77. Logo, a probabilidade de 2,28%. Agora vai vir a pergunta que é para você conhecer sua tabela. Qual a probabilidade de uma mulher ter menos de 1,80? Se eu for olhar menos de 1,80, aqui a população é 0,62 a mais. Proporção abaixo, 99,38% é a resposta. Então é só tomar cuidado, porque a gente faz o teste Z e já vai direto para a proporção acima. Mas tem que ler, ter menos de 1,80. 99,38% é a resposta. Certo? Esse exercício foi para vocês conhecerem bem a tabela. Apesar que alguns pontos aqui a gente ficaram batendo a tecla. Até aqui, gente, pessoal, tudo bem? Deixa eu ver se no WhatsApp alguém mudou alguma coisa. Não. Beleza. Pode seguir? Pode. Aí o outro exercício é, se a gente for a farmacocinética, o que é a farmacocinética? É o tempo necessário para a ação de solução e ação total de um remédio. De um medicamento psicotrópico, concluímos que ele leva em média 36 horas, desde a ingestão dele até a total de ação no organismo. Ele tem um desvio de padrão de 4 horas de medida para ser completamente eliminado de um dos pacientes. Supondo que o tempo de eliminação X tem distribuição normal, qual é o tempo dentre os 5% maiores tempos de eliminação? E qual a probabilidade de um paciente levar menos de 6 horas e meia para eliminar o medicamento? Então, são duas perguntas que nós vamos separar. A primeira pergunta, ele quer saber os 5% maiores tempos. Quando eu falo 5% maiores tempos, a gente quer saber isso aqui, ó. Na tabela, vocês não vão achar 5 certinho. Então, eu aproximei para cima, porque isso aqui, se eu multiplicar por 100, é 5,05%. Então, eu aproximo para cima, tá bom? Aí, eu pego esse Z-score aqui. Agora, é diferente. Eu não vou jogar o valor de X. Eu vou jogar o valor de Z para obter o valor de X. Certo? Então, eu vou vir aqui no lugar do Z, 1,5064, X menos 36 dividido por 4. Então, eu vou fazendo essa conta aqui, 4 vezes 1,64, igual a X menos 36. 6,56 mais
Esse 36 está negativo, passa para o outro lado, fica positivo. 6,56 mais 36, 42,5 horas. Ou 42 horas e 33 minutos. É o tempo que se levaria para ter 5% dos maiores tempos. Porque, quando ele falou 5% dos maiores tempos, eu olho aqui, ó. 0,0505. Isso aqui é 5,05%. Eu quero saber qual é o meu valor, tá? Até aqui, esse aqui foi mais para lembrar, fazer aquele negócio quando a gente dava o Z para achar o valor. Até aqui, beleza, gente? Professor. Pois não. Como é que o senhor chegou nessas 42 horas e 33 minutos? Aqui, dona Shirley, é 0,56 horas, né? Certo. 1 hora, 60 minutos. Aí eu tenho 0,56 horas. X, só fiz uma regra de 3, só para enfeitar. Certo? Certo. Então, vamos para a segunda parte, que ele quer saber se tem alguém que consegue ter a dissolução em menos de 6 horas e meia. Então, vamos lá, 6 horas e meia. 6 horas e meia eu vou colocar, é o meu X agora, X menos 36 dividido por 4. O resultado deu menos 29,5 dividido por 4. Isso aqui deu menos 7,375. Se a gente olhar a nossa tabela, vocês vão ver que vai até 3, a distribuição normal. Então, o valor máximo é 0, de Z igual a 3, então nunca vai acontecer isso, tá bom? Entendido esse povo, tudo certo? É só aplicar para x igual a 6,5 menos a média, dividido por 4, menos 7,375. Ou seja, eu não consigo dissolver em menos de 6 horas e meia, porque não existe distribuição nesse valor. Esse valor já é 0. Tá bom? Agora, vamos para o último. Uma amostra com 100 pacientes foram identificados uma concentração média de albumina de 42,5 gramas por litro, com desvio padrão de 7 litros e meio. Comentar os resultados com intervalo de confiança de 95% para a concentração média de albumina na população. A diferença se variarmos os valores de índice de confiança para 90% e 80%. Então, quando a gente fala em índice de confiança, é aquele intervalinho, né? Do Z-score, que a gente viu no exercício anterior, porque a gente vai dividir as duas pontos do rabinho, né? 100 menos 95, dá 5, divide por 2, 2,5%. 2,5% é a mesma coisa que 0,025. Aí eu vou ter esse intervalo aqui, o Z-score 1,96. Então, esse valor a gente vai entrar como? A gente vai fazer ele negativo e positivo. Fazendo ele negativo, 7,5, que eu desvio padrão vezes 1,96. O resultado é menos 14,7. Vou passar o 42,5 para o outro lado da igualdade. Somando, eu vou ter um limite inferior de 27,8 gramas. Agora, gramas por litro. Agora eu vou fazer com o Z-score positivo, porque a gente vai olhar os dois lados da curva, né? As duas pontas. Repetindo-se o valor. Então, eu vou usar 1,96 positivo. Aí eu vou ter aqui 1,96 positivo, 7,5 vai repetir o mesmo valor, sem o sinal de menos. Esse 42,5, quando passa para o outro lado, somando com 14,7, ficou 57,2. Ou seja, a gente vai ter aí, dentro do intervalo de confiança, o resultado partindo de 27,8 até 57,2. Eu vou fazer apenas para o índice de confiança de 90% para explicar para vocês o que é.
100%, agora eu vou fazer o de 90%. Então, vai ser 100%, que é o total, menos 90, deu 10. Só que são duas partes. Eu vou dividir por 2, então eu vou ter 5. 5 dividido por 100, 0,05. E a gente achou aí na tabela 0,0505. Então, eu vou fazer aqui o Z, 1,64. Então, eu vou fazer a parte negativa primeiro, vezes 7,5, igual a x menos 42,5. Se eu somar, 30,2. Agora, se eu fizer o lado positivo, 45,8. Agora, se vocês compararem os resultados anteriores, vocês percebam que ele ficou mais restrito. Quando eu reduzo o intervalo de confiança, eu vou deixando ele mais próximo da média. Ou seja, menor. Eu estou aumentando, eu estou diminuindo o intervalo de confiança, significa dizer que eu estou concentrando mais em torno da média e ele vai ficando muito estreito. Isso é perigoso, porque quanto mais estreito ficar, ele fica mais seletivo. Normalmente, a gente trabalha com intervalo de confiança entre 90% e 95%. Menos que isso, já começa a ficar meio crítica a situação, porque vão existir, os resultados que a gente for excluindo, eles vão ficando para os lados, e não vai dando muita segurança, que a nossa média amostral seja igual à da população, tá certo? Normalmente, índice de confiança, intervalo de confiança é 95%. Certo, pessoal? Então, o que eu sugiro? Pegue esses exercícios, dê uma olhadinha de novo, porque usar a tabela não é nada complicado. Eu achei essa tabela, assim, com todo respeito, mas ela é muito melhor do que as que vêm da engenharia. Para usar, quando a gente vê estatística, é uma tabela mais simples, é só entender proporção abaixo, proporção acima, e usar o desenho da distribuição, que nos ajuda a entender muito bem os exercícios, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, por gentileza, o tempo é de vocês. Caso não, eu agradeço a presença de todos vocês no dia de hoje e tenham todos um bom final de semana e a gente está à disposição, tá bom? Tá, obrigada, professor. Muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite. Bom descanso, bom fim de semana.